Boa noite a todos. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês para o comentário desse Evangelho. E o capítulo escolhido, meus amigos, é o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, que é o item 21. Vou ler um pequeno trecho desse item. Regozijai-vos em lugar de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em querer que ele aí restasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, vós sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão todos perto. Seus corpos fluídicos cercam-vos. Seus pensamentos protegem-vos. Vossa lembrança embriaga-os de alegria. Mas também vossas dores despropositadas os afligem, porque denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Quem nos fala é Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1883, meus amigos. O Espírito Sanson nos informa sobre o nosso posicionamento diante da morte e alerta para as consequências que isso pode ter. Quando a gente fala sobre morte, a saudade daqueles amados nossos que já partiram para a vida espiritual, vemos como é grande o desconhecimento das pessoas sobre esse assunto, sem falar naquelas pessoas que correm às léguas, né, desse assunto. A verdade é que a grande maioria da humanidade vive como se jamais fosse desencarnar. Mas, independente disso, por mais que se queira fugir dessa realidade, todos nós vamos partir desse plano material e vamos presenciar a partida de entes amados. O desencarne dos entes queridos é uma das piores, mais sofridas dores, mais doídas no coração. Agora, nesse momento, com essa pandemia, né, onde tantas famílias choram essa separação, às vezes de um ou mais membros da mesma família, mas na realidade eles estão vivos. No cemitério só estão os corpos, porque nem lá eles vão estar. Os espíritos gostam mesmo é de estar entre nós. Muitos voltam para os seus lares, saudosos, ou para os seus trabalhos, os lugares onde eles gostavam de ficar. Por que não buscar, então, esses esclarecimentos sobre essa realidade incontestável e usufruirmos da compreensão e do consolo que esse conhecimento vai nos trazer? A doutrina espírita, meus amigos, nos traz tudo isso ao clarear a nossa mente a respeito dessa realidade, da realidade do mundo espiritual e suas leis, desfazendo antigos conceitos milenares que tanto medo infundiam e ainda infundem em nós. A partir desses conhecimentos, vamos tendo outra visão desse processo, ressignificando o nosso conceito de morte, nos ajudando e nos dando a condição de também ajudar aquele que partiu. Para a doutrina espírita, tanto o nascimento como a morte são fenômenos naturais. Ela nos dá a certeza da continuidade da vida. Estamos aqui de passagem. Nos alerta da necessidade de entendermos que todos somos espíritos imortais. O nosso objetivo é evoluir, desenvolver todas as nossas potencialidades, a inteligência, a moral, a caminho do Pai, através das reencarnações, porque uma só existência é insuficiente. Precisamos de um corpo material, um instrumento, uma veste, para atuar nessa grande escola que é a Terra. E chega um momento que precisamos voltar. Tudo está dentro de um planejamento maior, que varia para cada um de nós, conforme as necessidades de cada um. Quando chega o final dessa experiência, meus amigos, aqui nós partimos.
Isso pode se dar de várias maneiras, a velhice, ou seja, o esgotamento do corpo físico, um acidente, uma doença, e por aí vai. O corpo físico é transitório, o espírito não. O corpo fica na terra, mas o espírito retorna para a sua verdadeira vida, que é a espiritual. Então a morte não é o final da vida, e sim do corpo físico. Quando entendemos isso, temos outra visão da vida e da morte. Quando estamos aqui, estamos vivendo uma personalidade, com o nome que nos deram, para essa experiência na carne. Quando um ente querido parte, a grande maioria gosta de usar a palavra perder, quando se fala em morte, porque ela está muito vinculada ao nosso sentimento de posse. Mas como é que nós podemos perder aquilo que não é nosso? Sabemos pelos esclarecimentos espíritas que ninguém perde ninguém, porque vivemos várias vidas, temos muitas reencarnações, animamos muitas personalidades, nos reencontramos muitas vezes, desencarnamos muitas vezes e continuamos vivos, porque somos espíritos imortais. Podemos então interpretar essa sensação de perda como a perda daquela personalidade, naquela convivência material, daquele corpo com características próprias. E isso dói sim, e muito. E por mais que naquele momento se diga para aquele que está sofrendo a realidade de que aquele ente amado vive, que é uma separação provisória, não diminui a sua dor, porque ele sente a falta do convívio que não vai ter, da mesma convivência que tinha nesse plano, perde o contato visual, o toque, o som da voz, porque aquela pessoa não vai estar mais presente ali na matéria, conversando lado a lado no seu dia a dia, e precisamos entender isso, procurando consolar, mas respeitando essa visão. Só o tempo vai reorganizar, reajustar as vidas dos que ficaram. É um ciclo da dor que precisa ser vivenciado, sim, para que a ficha caia e a conscientização do fato se realize dentro de nós. E isso varia de pessoa para pessoa. Alguns precisam de mais tempo, outros menos. De uma maneira geral, precisamos entender que nos primeiros momentos dessa separação, a tristeza é tão grande que em alguns, apesar de terem o conhecimento da continuidade da vida, a dor não diminui, pois o apego tem uma força descomunal que abala o emocional e toma conta da consciência da pessoa. Não esqueçamos que vivemos num mundo de provas e expiações e que o apego à matéria ainda é muito grande, a necessidade de tocar, sentir, ver. Mas seja quais forem as circunstâncias dessa partida, nenhum espírito fica sem o amparo de Deus. E ele nunca permite um fardo maior do que se pode suportar. Temos que levar esperança e um ombro amigo para aquele que chora, entendendo esse ciclo da dor. Aquele que chora e aquele que consola estão em momentos diferentes. Enquanto o que chora está no momento de profunda emoção, de dor, sem condições de um entendimento pleno dessas questões, o que consola está no seu domínio da razão, em condições de compreender o fato. E, normalmente, a dor é incompatível com a racionalidade. É preciso ter tato nas palavras para consolar. Podemos chorar sim de tristeza, é uma necessidade nesse ciclo. Não podemos tolher isso, mas sem desespero e nem cobranças para com aquele que se foi. Por que você se foi? Por que você fez isso comigo? Como é que eu vou viver sem você? Olhem o tamanho do fardo que jogamos para o outro. O que precisa chegar até o ente amado é o consolo da prece e o amor. No livro Religião dos Espíritos, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, nos diz o seguinte: não devemos ficar entristecidos demais com a morte, pois o espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou. O choro muito prolongado se torna ácido, corroendo o coração. Portanto, a nossa tristeza pode lhes afetar e causar sofrimento. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta, e só cabe a nós felicitá-lo,
aguardando com paciência o momento do nosso reencontro. Estando o espírito mais feliz no espaço que na terra, seria egoísmo nosso que ele fique mais tempo conosco. Todavia, quando semelhante provação te bata à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes e as gotas do teu pranto lhes fustiga a alma como chuva de fel. Também eles pensam e lutam, sentem e choram, atravessam a faixa do sepulcro como quem se desvencilha da noite, mas na madrugada do novo dia inquietam-se pelos que ficaram. Ouve-lhes os gritos e as súplicas na onda mental que rompe a barreira da grande sombra e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda, nós, não é? Se rendem à inconformação ou se revoltam para o suicídio. Para vocês verem, gente, quanto sofrimento podemos, sem saber, infligir aos nossos amados. Imaginem a dimensão, o tamanho da angústia, de querer responder, querer ajudar e não poder. O espírito, sem a densidade, sem o peso desse corpo físico, que é muito grosseiro, é muito mais sensível às emoções. Os mortos, meus amigos, estão apenas invisíveis. Eles se encontram ao nosso lado e compartilham da nossa dor e do nosso sofrimento. Então, as nossas dores se refletem naqueles amados nossos que partiram antes de nós, sim. Tem uma história, gente, que se chama O Sonho de Rafaela. Está no livro Ressurreição e Vida, que é uma psicografia da Ivone do Amaral Pereira, e é ditado pelo espírito Leon Tolstói, um escritor russo, conhecido mundialmente por suas grandes obras, Guerra e Paz, Ana Karenina. Então, essa psicografia desse livro fala de uma camponesa muito pobre que vivia na Itália, tinha uma filhinha de 3 anos, chamada Ada. E essa menininha já tinha desencarnado há 6 meses, mas a mãe não se conformava. Todo dia ela chorava e se revoltava. Um dia, quando ela foi dormir, ela teve um sonho e que foi convidada para uma festa que seria próxima do céu. Quando ela chegou na festa, ela ficou encantada com o ambiente, com as crianças ali felizes, brincando. E interessante que todas elas tinham asas reluzentes. Então a Rafaela viu num canto, sentada, triste e chorosa, a sua filhinha tão amada, com as roupas e as asas molhadas, pesadas, sem brilho. E aí ela perguntou para a filha dela por que ela estava assim, sem brincar, nem voar com as outras crianças, porque ela sempre fora tão alegre. E tinha asas tão lindas. E a menininha respondeu que não podia não, mesmo se quisesse. Porque suas roupas e suas asas estavam molhadas e pesadas. A mãe, como sempre, né, se propôs a ajudar a menininha. A menininha então respondeu que a razão de tudo aquilo era a própria mãe, que com sua grande tristeza, queixas e lamentações contra Deus, a mantinha colada a si, impedindo-a de voar. O excesso de mágoas da mãe aprisionava aquela menininha, e as suas lágrimas, que eram derramadas sem cessar, molhavam as suas asas. A mãe, a Rafaela, percebeu horrorizada que estava prejudicando a filhinha dela, em não aceitar a vontade de Deus. Prometeu que não mais choraria, nem ia reclamar, pois queria que a menininha fosse feliz. Acordou feliz pela sensação nítida de ter ficado com a filha. Falou para as amigas e para outra mãe, já estava consolando outra mãe, que tinha uma filha que desencarnara como ela também há pouco tempo. Essa bela história, meus amigos, traduz uma realidade. O amor e os vínculos não se extinguem apenas porque alguém desencarnou, partiu. Os espíritos desencarnados recebem os pensamentos e as vibrações dos que ficaram na Terra. É preciso ter cuidado com os pensamentos e sentimentos desequilibrados, a fim de não prejudicar quem se foi. Quando retorna à pátria espiritual, o espírito vive momentos delicados
e precisa de paz e de tranquilidade para se adaptar à nova situação. O pretexto de muito amar não justifica causar essa dor naqueles que tanto amamos, que nos precederam. A oração é a maior ajuda que se pode dar a eles, os alivia. E não o desequilíbrio das emoções, que equivale a um chamado, uma evocação, que muito faz sofrer, causando angústia naqueles que não têm condições de atender. Não cobremos comunicações àqueles que se foram. Não sabemos como eles se encontram, se já estão inteirados da nova realidade, se aceitaram a mudança, se já recobraram o equilíbrio. Se estivermos nessa situação, procuremos ajuda espiritual e material também, se for o caso. A maioria das pessoas, e agora, como já falei com essa epidemia, desencarna sem nenhum preparo, nenhuma compreensão para a realidade do mundo espiritual. E se desespera, muitos se revoltam. É na oração que iremos acalmar, pacificar, entregar nas mãos de Deus, mas fazendo a nossa parte, consolando e ajudando aquele que partiu. Confiar nesse Deus, meus irmãos, soberanamente bom e justo, que nunca deixou faltar amparo a seus filhos, seja em que plano eles estejam. Com Deus, a dor é melhor suportada. É nessas horas que muitas vezes Ele nos carrega nos braços e depois perguntamos como conseguimos força para enfrentar aquilo tudo. Foi Deus. Ele tem um propósito maior para cada um de nós e nada acontece sem a sua permissão. A revolta só vai retorcer o ferro na ferida em brasa, se refletindo, repito, naqueles a quem tanto amamos, que são o motivo da nossa dor, pela sua ausência material. Vamos mandar mensagem de força para eles, lembrar os momentos felizes ao seu lado e não os tristes. Precisamos tirar os tristes da mente deles e não reforçar. Tudo vem de Deus, gente. E aí ele retorna. Tem uma lenda árabe muito bonita que eu ouvi numa palestra do saudoso Richard Simonetti, que fala de um rabi que era muito religioso, dedicado, vivia com a sua família, esposa e 2 filhos. E uma vez, por força da religião dele, né, ele teve que fazer uma longa viagem, porque rabi, gente, vem do aramaico, significa mestre, um chefe espiritual, equivalente à palavra rabino no judaísmo. E nesse período da sua ausência aconteceu um grave acidente, matando seus 2 filhos. A mãe, apesar da grande dor, sustentada pela fé e confiança em Deus, suportou o choque com bravura, mas só que ela tinha uma grande preocupação, como dar a notícia para o marido, pois ele tinha uma insuficiência cardíaca, poderia não suportar. E ela orou pedindo ajuda a Deus, e a ajuda veio. Enfim, o rabi retornou ao lar, abraçou a esposa, foi logo perguntando pelos filhos. Ela pediu, olha, se preocupe não, vai tomar seu banho, foi preparar o jantar e já ia dar notícia dos filhos para ele. Quando ele estava sentado na mesa, ele perguntou novamente pelos filhos. E ela pediu que, primeiro, ele a ajudasse a resolver um problema. E aí ele notou como ela estava abatida. Perguntou o que tinha acontecido. E ela disse para ele que, enquanto ele estava ausente, um amigo deles visitou-a e deixou 2 joias de valor incalculável para que ela as guardasse, que eram joias muito preciosas. E o problema dela era esse. Ele já vinha buscá-las e ela não estava disposta a devolvê-las não, porque já tinha se afeiçoado a elas. E elas eram maravilhosas. E aí ela perguntou a opinião dele, o que você me diz? E ele responde, sem entender, mas eu não estou entendendo esse seu comportamento. Você nunca foi vaidosa, por que você está sendo agora? Essas joias podem até ser maravilhosas, mas não, e frisou, não lhe pertencem, terá que devolvê-las. E ela insistiu, mas eu não consigo aceitar a ideia de perdê-las. E aí o rabi decidiu, falando com firmeza, ninguém perde o que não possui, retê-las seria roubo. Vamos devolvê-las e eu vou ajudar, iremos juntos, devolvê-las hoje mesmo. E aí ela dá a notícia para ele, falando que, pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade, o tesouro será devolvido.
Na verdade, isso já foi feito. As joias preciosas eram nossos filhos. Deus os confiou à nossa guarda. E durante a sua viagem, ele veio buscar e eles se foram. E o Rabi compreendeu e chorou muito, mas aceitando os desígnios de Deus. Temos que aprender a receber e devolver a Deus essas joias preciosas que Ele coloca no nosso caminho ao longo da nossa vida. Mas é um empréstimo, não são nossas. Nós aprendemos muitas coisas com essas joias, a amar, ter elas aqui dentro do coração. Mas tem um dia que elas partem e precisamos aprender a renunciar, a resignar, devolvendo a Deus o que é dele com gratidão e não com a ingratidão da revolta. E quando surgirem as condições propícias, nos encontraremos com eles durante o sono do corpo físico. Agradeçamos o período que usufruímos com eles. Leon Denis, gente, nos diz que quando a morte for devidamente compreendida pelas criaturas humanas na Terra, haverá choro nas maternidades, riso nos cemitérios. Entrando no mundo de expiação, choro e riso nos cemitérios, partindo de volta ao lar, pátria espiritual. Nós temos que evoluir para compreender essas palavras, entendendo a morte como o final de uma etapa biológica. E o espírito imortal volta para o seu mundo verdadeiro. Temos que desenvolver uma fé raciocinada, porque a fé cega, a dogmática, ela não vê, não ouve, nem absorve a realidade. Nos joga no mar da incerteza, da dor sem respostas. A fé raciocinada não, ela é lúcida. E como nos diz o mestre Kardec, pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A morte é encarada por nós, gente, na verdade, pelo lado intelectual, mas não conseguimos vivenciá-la ainda. Ela ainda não foi internalizada no nosso espírito como algo natural. A cabeça, a mente, conhece o conceito, o coração não aceita. Não trabalhamos emocionalmente a imortalidade, é um conteúdo intelectual somente. O terror da morte existe entre nós. Temos que nos educar para mudar essa cultura ancestral de milênios. Por isso que esse sentimento é tão forte de perda. Procuremos nos ajudar e ajudar os nossos queridos e ao nosso próximo, independente de vínculos, nesse momento delicado. Temos que dissipar as trevas da ignorância e caminhar em direção à luz dos esclarecimentos. Jesus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O sentido de conhecer na Bíblia é ter intimidade. Enquanto a verdade for só mera informação, não nos libertará do jugo da matéria, dos equívocos. Só quando vivenciada, sentida, entrar na intimidade do nosso coração, seremos libertados e não temeremos mais a morte. Mas para isso, temos que nos dispor a buscá-la. Muito obrigado pela atenção. Paz e bem a todos.